A câmera tá meio torta, não tá? Meu casaco ali pendurado. Eu tô sentindo que a câmera tá meio torta, eu não sei porquê. Espero que não esteja pra vocês aí meio torta do jeito que eu estou vendo aqui no preview. Dito tudo isso, cá estamos aqui para falar sobre mais uma fala deste homem, no qual já foi assunto de vários vídeos aqui, no dia em que volta a Copa Africana de Nações. Então, talvez no final do dia eu faça mais um vídeo comentando sobre esse assunto, mas agora a gente tá aqui para falar sobre o nosso mano Zac Brown, que deu mais uma entrevista falando alguma coisa, só que dessa vez não foi algo... esse assunto pode ser considerado polêmico, na verdade, por muitas pessoas. Esse assunto pode sim ser considerado muito polêmico por muita gente, mas eu não vou nem dizer que é tão polêmico quanto algumas coisas que ele já disse ao longo dessa temporada. Ainda assim é um assunto que divide a opinião de muitas pessoas, que é o fato de que recentemente, numa entrevista ao Talksport, deixa eu ver aqui, eu tô baseando numa matéria do Motorsport Brasil, isso, numa entrevista que ele deu para o Talksport, ele falou sobre o retorno do reabastecimento na Fórmula 1. No qual, né, ele falou aqui, eu acho que se voltássemos com o reabastecimento seria muito legal. Isso deixaria os pitstops mais interessantes e adicionaria uma grande dimensão estratégica. Essa foi a fala dele. Cara, eu tenho algumas opiniões sobre esse assunto, sobre o possível retorno do reabastecimento. Eu sei que muita gente é a favor. E, assim, o que eu vou falar aqui não é também querendo me pagar de superior. Nossa, minha opinião é a melhor, babá. Porque às vezes acontece, sabe, de eu falar e eu ter que fazer vídeos nesse sentido, e algumas pessoas acharem, tipo, você se acha fodão, então aí quer entender tudo. Eu tô dando minha opinião, o canal é pra isso. Pra eu dar minha opinião sobre os assuntos. E eu vou falar o que eu acho em relação ao reabastecimento. Se você é a favor, adoraria ouvir o porquê nos comentários, mas eu vou falar o porquê eu não acho uma boa ideia, e tem dois grandes motivos do porquê eu não acho o retorno do reabastecimento uma boa ideia, pelo menos agora. Na questão estratégica, eu concordo. Eu concordo plenamente com o que o Zac Brown falou aqui. Eu acho que se voltássemos com reabastecimento seria muito legal, isso deixaria os pitstops mais interessantes e adicionaria uma grande dimensão estratégica. Deixar os pitstops mais interessantes, ele tá querendo falar que aumenta a questão da possibilidade do erro, né? É basicamente isso. Mas o ponto que eu quero falar aqui é que adicionaria uma grande dimensão estratégica. De fato, adiciona uma grande dimensão estratégica e isso não há como negar, não há nenhum ponto, não há nenhuma questão contra isso. O grande problema para mim da adição, do retorno do reabastecimento à Fórmula 1 não é a questão estratégica que realmente ia fazer uma diferença. Porque quando você tinha o reabastecimento, você tinha essa questão mesmo de você entender, tipo, não, eu paro agora e boto gasolina para ir até o final, eu paro e coloco só um pouco menos, para que os carros eles tenham que... para que ele ganhe uma velocidade por estar mais leve, alcance, mas ele vai ter que fazer mais uma parada. Será que a corrida toda vai ser 3 paradas para abastecer 3 vezes? Será que vai ser 2? Realmente tinha essa parada estratégica que adicionava uma mecânica muito legal às corridas. Um dos grandes problemas é a questão do reabastecimento, por muitas temporadas em que ela teve na Fórmula 1, adicionava também um negócio que as pessoas, uma falsa sensação de disputa. Porque assim, realmente adicionava essa questão estratégica e muitas equipes faziam estratégias inteligentes de parar tipo um pouco antes que o resto e abastecer até o final, ou parar tipo ali antes também e botar só um pouquinho mais de só um pouquinho de gasolina para você correr muito mais rápido, mas você ia ter que parar de novo, só que você estava muito mais rápido que os outros carros. Tinham diversas estratégias que você podia fazer em relação a isso. O problema é, isso geravam brigas, mas não necessariamente brigas na pista. Você não tinha ultrapassagens a mais por conta disso. Muitas das ultrapassagens que aconteciam eram ultrapassagens nos boxes, porque eram exatamente das diferenças estratégicas envolvendo o reabastecimento. Então criava esse falso cenário de que estava rolando uma disputa de fato na pista. Estava, no caso, estava rolando, né? Não é um falso cenário, mas você cria o falso cenário de que dois carros disputaram. Sendo que muitas vezes essas ultrapassagens, essas brigas aconteciam por conta de alguém estar no box na hora ali, estratégia, e você conseguir ganhar essa posição. Então, essa questão ficava um pouco mais artificial, na minha visão, e particularmente eu não gostava muito. E um outro ponto
que me deixa com esse pé atrás é exatamente a questão do novo combustível. O que não necessariamente era para ser algo negativo em relação a isso, mas a gente está vindo para uma nova temporada com combustível completamente novo, extremamente caro, e que eu acho que, assim, como você está falando de uma tecnologia muito nova, que você ainda não sabe 100% de como ela vai funcionar numa corrida de Fórmula 1, porque ela nunca participou de uma corrida de Fórmula 1, já foi testada em outras categorias, como a própria F2, beleza. Mas você não sabe como isso vai ser numa corrida de Fórmula 1. Tudo bem, eu entendo que o Zac Brown não estaria falando para agora, para 2026. Mas ainda assim, por esse combustível novo, pelos objetivos da Fórmula 1, ainda mais que esse objetivo da Fórmula 1 ser carbono zero até 2030, eu não acho que eles voltariam. Porque eu acho que fazer a imagem de frequentes reabastecimentos, mesmo que vamos dizer que você limite o tanque para uma quantidade menor. Hoje é 110 quilos, né, de gasolina que você pode pôr. Vamos supor que eles limitem para 50, para que obrigue as equipes a fazerem o reabastecimento. Mesmo assim, a imagem não seria legal para a questão do carbono zero da Fórmula 1. Porque seriam carros parando o tempo todo reabastecendo, joga gasolina, joga gasolina, joga gasolina, mesmo que seja gasolina sustentável, mesmo que não seja mais essa questão. Eu ainda vou fazer um vídeo discutindo exatamente sobre essa questão do carbono zero, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não entende exatamente o que é essa ideia do carbono zero da Fórmula 1. Tipo, como que eles querem fazer um evento carbono zero? Sim, o problema do mundo, da poluição do mundo, são 22 carrinhos agora dando volta ali em círculo. Esse agora vai resolver o problema do mundo. E não é isso o bagulho do carbono zero. Não, mas todos os aviões que levam as coisas para a Fórmula 1 continuam gastando CO2. Sim, mas o objetivo de ser carbono zero não é por conta disso. É algo que eu descrevo melhor em outro vídeo, né, que eu vou falar, mas basicamente é a imagem que você quer passar. E você querer passar essa imagem, mesmo que seja um combustível sustentável, de carro que estão lá bebendo gasolina, porque para pessoa comum, que não é fã, e a maioria das pessoas são pessoas comuns, a maioria das pessoas que tá ligando a TV, tá vendo a corrida e tá desligando. Não sabe muito do que tá acontecendo. Ele não vai entender isso. Ainda mais com esse boom que tá rolando da Fórmula 1, que cada vez mais pessoas vão ver. Não é todo mundo que sabe da questão do combustível sustentável. Não é todo mundo. Eu falei a maioria, mas eu exagerei. Mas muita gente não faz questão de entender. Porque eu sou um cara extremamente casual. Ele gosta de carro e, tá fazendo uma corrida de carro, vou ver, sabe? Esse cara ele só vai ver a imagem de 300 de abastecimento, que é exatamente o contrário da imagem que a Fórmula 1 quer passar. Então, eu vejo que esses dois motivos, o segundo nem é tanto o porquê eu não gosto, o primeiro é muito o porquê eu não gosto, o segundo ele é muito mais do porquê eu acho que a Fórmula 1 não vai fazer isso, sabe? Porque passa exatamente essa imagem dos carros bebendo, socando gasolina nos carros, bebe gasolina, bebe gasolina, bebe gasolina. Que é uma imagem oposta ao que eles querem passar na questão da sustentabilidade. Ainda mais com esse combustível novo, que a Fórmula 1 quer ter uma mão ali nessa questão do desenvolvimento. E você ter os carros que correm do começo ao fim com esse combustível é muito mais vantajoso na imagem da Fórmula 1 de mostrar, além de tudo é um combustível econômico, olha só. Ele aguenta até o final. Você bota no teu carrinho, ele vai aguentar até o final. Quando ele chegar no público para você consumir, lembra que teve mão da Fórmula 1, esse combustível sustentável que dura bastante no carro, entendeu? Então, eu acho que tem essa questão da imagem que torna muito difícil da Fórmula 1 atual voltar. E assim, Zac Brown, você quer adicionar a questão estratégica? Seja a favor da questão das paradas obrigatórias para troca de pneu, que é algo que já está sendo discutido pela Fórmula 1. Que, tipo, é exatamente algo que a Fórmula 1 tá tendo a intenção. Não sei se ainda seria possível mudar para 2026, mas é algo que a Fórmula 1 quer mudar, que é a questão de 2 paradas obrigatórias. Isso é algo que a Fórmula 1 quer fazer. E hoje, com os super pneus da Pirelli que nunca desgastam, que também é questão comercial e não pode, meu Deus, isso às vezes é um negócio que dá um... Tudo tem a questão comercial envolvida e tudo tem que ser bonito pro comercial, né? Mas como os pneus da Pirelli são maravilhosamente bons, olha só, a Pirelli faz um bagulho tão bom que estraga a questão estratégica da corrida. Obrigar as equipes a fazerem 2 paradas poderia resolver essa questão das estratégias, de dar mais coisa nas corridas, né? De dar mais entretenimento, principalmente na questão estratégica, de você dar opções, pluralidade nas corridas. Eu acho que essa é uma solução muito melhor do que reabastecimento, que dá uma sensação mais falsa, né? Dessa briga na pista, e seria uma guerra muito maior para comprar do que só obrigar as equipes a pararem 2 vezes. Mas é basicamente isso, minha opinião sobre o assunto. Quero saber o que você pensa. Não esquece de deixar aí nos comentários.